Está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do Espírito Santo, Polo de Alegre, um projeto importante que avalia a presença de sintomas depressivos aqui na nossa região. Eu vou conversar com a Catarine Conte, ela que é neurocientista, coordenadora de projetos da FAP. Catarine, como é esse projeto? Quais os principais fatores de risco nessa questão da depressão? Bom, a gente está investigando a presença de sintomas depressivos na população rural dos 11 municípios que compõem o Caparaó Capixaba. Então, a princípio, não é um projeto que visa dar diagnósticos clínicos de quadros depressivos, mas investigar a presença de alguns sintomas. E essa investigação ela é feita através de perguntas estruturadas, um questionário. E esse questionário faz perguntas acerca da tristeza, de uma expectativa quanto ao futuro, se a pessoa ela tem perda de peso, se ela tem insônia, como está a libido, a perda do desejo sexual. Então, a gente faz essas perguntas para, no final, a gente ter uma somatória desses valores e identificar se a pessoa apresenta sintomas depressivos ou não. Os principais fatores de risco, Catarina? E após a gente identificar esses sintomas, a presença desses sintomas, que foi o que nós identificamos, quando nós observamos que cerca de 30% dos trabalhadores rurais, então, dos homens, dos trabalhadores rurais, 30% deles apresentam esses sintomas depressivos, então a gente foi investigar quais seriam os possíveis fatores de risco desses sintomas. E nós observamos que os principais fatores de risco das comunidades que foram avaliadas na nossa região são o uso de tabaco. Uma pessoa que faz uso de tabaco tem um fator de risco aumentado para apresentar esses sintomas. Uma pessoa que tem uma saúde autorrelatada ruim, a gente pergunta para ela se a sua saúde é boa ou não, o que ela considera. A presença de uma doença crônica naquela pessoa e, finalmente, o que mais chamou atenção na nossa região, que é a exposição ao agrotóxico. Esse último fator, ele foi o fator de maior peso entre os fatores de risco. Realmente, um trabalhador rural que está exposto ao agrotóxico, ele tem cerca de 5 vezes mais chance de apresentar esses sintomas depressivos. Na pesquisa, vocês questionam a respeito do uso e muita gente diz que não usa, mas usa aquele remédiozinho que mata o mato, né, das lavouras, o que a maioria dos trabalhadores rurais utilizam. Isso faz mal também? Faz mal. Interessante você falar isso, que até a maneira com que nós abordamos os trabalhadores na nossa pergunta, a gente não podia falar, você usa agrotóxico? Senão ele falaria que ele não usa agrotóxico, né? Mas que passa um remedinho. Então, a gente realmente teria que mudar essa visão, de falar não é um remédio, mas um veneno, né? E explicar para ele, aí a gente às vezes falava algum nome conhecido deles, você usa tal substância, e eles realmente, aí ele falava, sim, nós usamos. Então, a gente orientava ali naquele momento mesmo, sempre do projeto, no momento que a gente aproveita não só para coletar as informações, mas ter essa troca de informação, de conhecimento, e levar para eles essa informação, essa educação, né? Uma orientação quanto ao uso dessas substâncias. A orientação é importante. O que essas pessoas podem fazer também para não ocorrer aí desse risco? A gente fala sobre o uso de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, mas é claro que eles relatam que uma certa dificuldade em usar esses EPIs, mas a gente coloca de uma maneira o mal que isso está trazendo, o risco que isso traz para a saúde deles, de uma maneira mais clara, que não é simplesmente uma questão de você se proteger daquilo e que isso poderia talvez não causar nenhum problema, mas que isso estaria trazendo um problema direto para a saúde dele. Então, são os EPIs. E também outras orientações, às vezes, quanto ao fato de você passar numa lavoura que foi recentemente utilizada ao agrotóxico, muitas vezes aquilo já é uma exposição ao agrotóxico. E existem outras formas também de exposição, que mesmo com contato com embalagens, às vezes até lavar roupa que foi usada na lavoura. Então, uma série de orientações a gente dá para essas pessoas e a gente percebe que eles recebem essas orientações e a nossa expectativa é de que isso possa mudar alguns hábitos em relação ao uso dessas substâncias.